Internautas que acompanham o Preto no Branco pelo pnbonline.com.br. O Brasil está enojado da corrupção. Corrupção para tudo quanto é lado. Nas últimas pesquisas eleitorais nacionais, o tema corrupção aparecia de forma muito branda. Aparecia lá em 8º, 9º lugar. Agora passou a ser o primeiro colocado da necessidade do país. Isso tem muito a ver com o caso do Banco Baster, tem muito a ver com o caso do INSS e tem muito a ver com o caso dos consignados em Mato Grosso, que é a mesma roubalheira do mesmo grupo econômico que patrocina o maior assalto aos servidores públicos do Brasil e o maior assalto aos servidores públicos de Mato Grosso. O caso dos consignados já rendeu uma demissão aqui em Mato Grosso, que foi a demissão do PROCON, porque a responsável pelo PROCON deu um parecer que os documentos eram falsos e que não tinha autorização do servidor para entrar na conta e tirar o dinheiro do servidor. Não tinha autorização sequer para fazer empréstimo. Esse caso é um escândalo que não pode cair na via do esquecimento. Pois bem, o que aconteceu ontem? Quer dizer, enquanto o Brasil exige a apuração da corrupção, o governo daqui se mobiliza para impedir a apuração da corrupção. Eu estou lendo aqui a matéria do jornal Gazeta, do jornalista Pablo Rodrigues. Pablo Rodrigo. Após convocação de táxi, Mauro fala com o relator da CPI do crime organizado. Por quê? Porque, como o ex-procurador Pedro Táxi é o advogado dos servidores públicos de Mato Grosso e conhece detalhe por detalhe da corrupção dos consignados que prejudica mais de 100 mil servidores públicos no Estado, o governador Pedro Táxi foi convocado, na condição de testemunha, inclusive, para prestar esclarecimentos na CPI do crime organizado. E é evidente que isso levaria para o cenário nacional, porque aqui não se abre CPI, para investigar os direitos dos servidores públicos, e lá no Senado tem uma CPI aberta. Então, diante disso, o relator colocou ontem, quarta-feira, no item 7, para votar um requerimento de convocação de José Pedro Táxi, para que ele pudesse ser ouvido na condição de testemunha, e a testemunha, vocês sabem, não pode mentir. Tem que falar exclusivamente o que existe no processo. O que fez o governador Mauro Mendes, diante da publicidade do que é que aconteceria no Senado, Mauro Mendes parou tudo o que tinha que fazer em Mato Grosso, correu atrás da senadora Margarete Busetti, a senadora que sempre se mostrou muito servil ao governo Mauro Mendes. Ela acompanhou o governador e apresentou um requerimento à senadora Margarete Busetti para que fosse retirado de pauta. E o senador Alessandro Vieira, que é o relator, autor do requerimento, que havia convocado o ex-governador Pedro Táxi, ele acabou inicialmente atendendo o pedido da retirada de pauta. Mas do que Mauro Mendes tem medo de que seja apurado? Aí veja bem, o jornal A Gazeta conseguiu falar com o senador Alessandro Vieira. E o senador Alessandro Vieira deu as seguintes informações para o Pablo Rodrigo. Recebi o ex-governador Táxi e o atual governador Mendes. Os dois apresentam documentos e informações divergentes sobre os mesmos fatos. Vamos avaliar tudo isso antes de definir os próximos passos, disse Vieira ao jornal A Gazeta. Portanto, ele vai definir isso
apenas na próxima sessão. Mas o governador Mauro Mendes saiu de lá esperançoso. Tão esperançoso que prometeu para Margarete Bosetti que ela pode ser a suplente de Mauro se o Mauro for candidato ao Senado. Tudo para quê? Para abafar a corrupção. Para não permitir que o povo saiba o que é que aconteceu no episódio dos consignados. Porque, segundo Pedro Tax, está comprovado que nessa história dos consignados existe sim a participação dessas instituições que assaltaram o servidor público de Mato Grosso com o Banco Master. Resta saber agora qual vai ser, na próxima semana, a definição de Alessandro Vieira. O Brasil torce para que toda a corrupção seja apurada. O governador vai lutar para que o caso dos consignados fique escondidinho. É isso.